Boa sorte. Para nós. Para nós. Boa sorte. Já estamos ao vivo. Deixa eu tirar aqui o som do celular. Só um minutinho. Coisas das tecnologias. Estamos nos adaptando. Só um minutinho. Pronto, já estamos lá ao vivo. Eu fui olhar aqui no celular para não ter que... boa tarde a todos e todas, né? Estamos aqui hoje. Lembrando que a gente vai fazer uma dinâmica agora de toda quarta-feira, às 4 horas, ter uma palestra, um debate, né, um ao vivo aqui na minha página do Facebook, depois eu coloco lá no canal do YouTube. Ontem, na quarta-feira, perdão, nós tivemos uma com o Manuel Carbalido e a Gisele Ricobon. Foi assim, teve um público... Na hora, assim, as pessoas têm as suas dinâmicas e tal, mas depois já deve ter chegado a 2.000 visualizações só no Facebook. Legal. E com certeza hoje também a gente vai ter uns milhares aí de visualizações. A gente está hoje aqui com Fabiana Marques, que eu vou apresentar para vocês, tá? E lembrando que agora a gente vai fazer toda quarta-feira, tá? Depois, mais à frente, eu vou falar que a gente tem uma quarta-feira e vou dizer quem são os convidados. A gente está hoje aqui com a minha querida Fabiana Marques, que ela é professora, mestre em Direito pela PUC-Rio, advogada e presidente da Comissão de Direito das Mulheres do IBRAPEG. Depois eu queria que você falasse também o que é IBRAPEG. Eu já te apresentei já de antemão, você fazer as complementações aí que achar necessário. Tá ótimo, tá bom, muito obrigada. Prazer ter você aqui. Não, eu que agradeço esse convite. Você sabe que você, além de ser uma pessoa que eu muito admiro, também é um amigo querido. Estou muito feliz. Acho super interessante esse projeto que você está criando, né? Hoje, mais do que nunca, nós estamos com esse contato virtual, essa necessidade de trocar informações e de se encontrar virtualmente. Então, toda quarta, ter um encontro, trazer alguém interessante, com temas atuais para falar, com certeza é bom para todo mundo. Então, parabéns por essa iniciativa, professor Antônio. Muito obrigada pelo convite, por pensar em mim para esse encontro de hoje, ainda mais para falar de um tema que para mim é tão caro, né, que é a questão do feminismo, a questão da luta, das lutas das mulheres aí no decorrer dos séculos, e em especial hoje, como você já sabe, falando para quem aqui está nos assistindo agora, quem ainda não me conhece, eu sou advogada criminalista, até para que possam entender o meu lugar de fala, né, da onde vem o meu conhecimento nesse tema. Eu atuo com muitas mulheres vítimas de violência, não só dentro do meu escritório como advogada criminal, mas também como presidente da Comissão do Direito das Mulheres do IBRAPEG, que é um instituto de pesquisa jurídica, tá, nacional. Existem várias comissões nesse instituto, que é voltado para a pesquisa, mas também para o atendimento. No caso da nossa comissão, na Comissão de Mulheres, a gente também faz atendimento a mulheres em situação de risco. Então, a minha ideia hoje é a gente começar aqui um bate-papo, como nada começa hoje, para a gente entender o que é a violência hoje, né, contra a mulher, os ganhos que nós já conseguimos aí no decorrer das décadas, dos séculos, mas o caminho que nós temos ainda a perquirir, como também professora de História, porque antes de cursar Direito, eu cursei História, eu acho importante trazer, mesmo que fazendo um sobrevoo rápido, é óbvio que vai conseguir aprofundar o tema feminismo, mas para trazer uma ideia, e a partir do momento do feminismo, em que se as lutas, né? Não só a luta pela mulher, pelo direito dela do próprio corpo, ela decidir, ela deixar de ser objetificada e passar a decidir o que ela vai fazer ou não com o corpo dela, é quando começa também essa luta das mulheres contra essa violência doméstica, que não é algo de hoje, é algo que existiu, mas que aqui no nosso país nós começamos a descortinar esse problema na década de 70. Mas, para não adiantar o assunto, vou começar a falar, então, sobre feminismo. Eu vou abordar da seguinte forma, usando uma linha de pesquisa, de estudo sobre o feminismo,
que o classifica em 3 ondas, deixando claro que essa classificação, para alguns, ela sofre, ela não seria ideal, porque onda pode dar a ideia de que algo terminou quando você fala que tem uma primeira onda, depois fala que inicia a segunda, pode dar a impressão equivocada de que toda aquela problemática da primeira onda já foi superada e, por isso, fala-se uma segunda onda. Mas nós temos que entender essas ondas exatamente como a gente também estuda as ondas dentro do direito constitucional, ou até mesmo do estudo do direito. É algo cíclico, é algo em espiral. Então, não é porque surgiu a segunda onda, que é uma onda com novas demandas, né, femininas, no caso, já que estamos falando de feministas, já que estamos falando do feminismo, que todas as questões da primeira onda foram solucionadas. Não, ao contrário. Na primeira onda, as mulheres lutaram pelos direitos políticos, pelos direitos civis, pelos direitos de igualdade com os homens, né, condições de trabalho. Então, nós vemos assim, um movimento forte feminista, mais ou menos como a gente conhece hoje, ele começa lá no período da Revolução Industrial, onde as mulheres começam a lutar pelos seus direitos dentro das fábricas de trabalho, mesmo a carga horária de trabalho, mesmo os salários, e também é a época que eclode a luta pelo direito ao voto, o famoso sufrágio, dos votos que as mulheres tanto lutaram nesse período, que começa forte na Inglaterra, na Europa, vai para os Estados Unidos e depois chega aqui na América. Nós também temos esse movimento aqui no Brasil, só que já bem mais tarde, né? Como tudo aqui é tardio. Mas as mulheres também lutam pelo voto da mesma forma aqui no Brasil. Então, nessa primeira onda, há essa conquista por um equilíbrio de igualdade em relação aos homens. Claro que isso vai acontecendo de forma gradativa. E aí, até um exemplo que eu dou para a gente entender que essas ondas não são estanques, é que a luta pelo direito ao trabalho, pelas condições ideais de trabalho da mulher, começa lá atrás, como nós estamos falando, e, na verdade, um direito, que é o direito à licença maternidade, ele só é atingido da sua plenitude na década de 90. Então, ele é um processo que vai acontecendo, que surge aqui no Brasil. Ele começa com a CLT, na era de Vargas, onde a mulher passa a ter o direito de 120 dias de licença maternidade, só que, inicialmente, o salário dela era pago pelo próprio empresário, enfim, ou pelo próprio patrão, quem a contratasse. Isso fazia com que as mulheres fossem demitidas de imediato. Aí pensaram, melhorou um pouco, passou-se o INSS a pagar esse valor, e só posteriormente é que a mulher passou a ter o direito da estabilidade na década de 90. Então, para ver como é uma luta extensa, e que por mais que a segunda onda tenha começado na década de 60, várias das demandas da primeira onda ainda não tinham sido conquistadas em sua plenitude. Então, elas vão se comunicando, se interligando. Uhum. Então, a gente pode considerar que o movimento social do feminismo, ele se apresenta em forma de ondas, e aí você apresentou um pouco das condições da primeira onda, e agora você vai falar da segunda onda, e a gente depois, mais à frente, mais para a metade final, na proposta da palestra, são as conquistas desse feminismo, né? Exatamente. Então, as conquistas que nós temos com a primeira onda são essas conquistas, as conquistas pela igualdade do trabalho, igualdade no mercado de trabalho, os direitos civis equiparados, porque antes você sabe que a mulher, ela para fazer qualquer coisa, isso, assim, é um passado muito recente, né? A mulher precisava da autorização do marido, nosso Código de 16 tinha essa previsão, até para trabalhar. Minha avó era de 1920, minha avó que se casou mais ou menos em 40, o CPF dela era o mesmo CPF do marido. Então, se a gente pensar historicamente, até que avançamos muito, né? As conquistas foram grandes, mas ainda há muito a conquistar. Então, as mulheres começaram a passar a ter direitos no mercado de trabalho, direitos civis. E aí, quando chega na década de 60, você começa a ter um movimento muito forte das feministas, nos Estados Unidos, elas lutando contra a guerra, e aqui contra a ditadura. As mulheres foram, como sempre são, né, Antônio? As mulheres lutam ativamente ao lado dos homens, só que, infelizmente, por muito tempo, elas foram apagadas da história. Um bom exemplo, inclusive, indo lá atrás, é a gente pensar na Revolução Francesa.
onde as mulheres estavam ali ativamente na frente, nas barricadas, juntamente com os homens, e na hora que se conquistou a liberdade, a igualdade, a fraternidade, foi uma liberdade, igualdade e fraternidade para os homens. As mulheres foram apagadas, né? Tanto que nós temos, você tem a Carta, né, de Direitos do Homem e do Cidadão. E até Olympe de Gouges, que foi uma feminista muito aguerrida na época da Revolução Francesa, ela criou até, propositalmente, até para marcar, né, essa questão, a Carta de Direitos da Mulher e da Cidadã, para fazer um contraponto. Mas, por muito tempo, as mulheres foram completamente apagadas da história. Então, às vezes, até perguntar, o feminismo é algo recente? Como eu falei, da maneira como nós conhecemos hoje, a gente começa a enxergar ele ali no período da Revolução Industrial, Inglaterra, a luta pelo sufrágio, o direito a voto da mulher. Mas é óbvio que, de forma isolada, a gente vê mulheres tentando lutar por seus direitos durante toda a nossa história, só que sempre sendo ceifadas e apagadas. Então, década de 60, as mulheres nos Estados Unidos lutam ativamente contra a guerra, aqui contra a ditadura, e é quando você tem esse marcador de início da segunda onda do movimento feminista, que é quando as mulheres já conquistaram parcialmente os direitos políticos, direito a voto, direito a ser votada, os direitos civis, direitos trabalhistas, e elas passam, então, que é o direito trabalhista com direito à licença maternidade, é uma melhor equiparação do salário, porque até hoje, infelizmente, a mulher ainda ganha menos que o homem, né? E as mulheres negras menos do que as mulheres brancas. Então, nós ainda enfrentamos esse problema. Só que já tivemos algumas conquistas aí pelo caminho. É que elas começam também a entender que precisam lutar pelo próprio corpo, né? Pelo seu direito a dispor do corpo como achar melhor. Então, você tem a luta pelo direito ao aborto, nessa segunda onda, e é onde você também observa que se inicia o descortinar da violência contra a mulher. E aí, falando especificamente de Brasil, é na década de 70 que se começa a debater em programas, noticiários, a violência contra a mulher, que até então era completamente velada e até aceita. E um caso de grande repercussão na época, e que deu origem a uma grande campanha com relação a isso, foi o assassinato da Ângela Diniz por Dock Street. Quem já leu, ou enfim, ou é da época, vai recordar que ele assassinou a Ângela. E hoje, infelizmente, até hoje nós vemos isso, mas na época ainda era mais recorrente, né? A defesa de um homem que hoje a gente, olhando o caso, já vê que é um feminicídio. É a figura do feminicídio hoje, à época ela ainda não existia, mas o homem que assassinava uma mulher exatamente por uma questão de gênero, por objetificar aquela mulher, achar que ela não tinha o direito de terminar uma relação, aquilo era visto como um ato de amor extremo. E essa era a defesa, né, normalmente utilizada no tribunal do júri, que aquele homem, num ato de loucura por amar muito aquela mulher, ou então, quando ele era traído pela legítima defesa da honra dele, ele chegava àquele ápice do assassinato, só que muitas das vezes ele tinha uma pena mínima ou nem era penalizado por esse tipo de crime. Quer dizer, uma história muito recente, a gente ainda acompanha aí como era esse tipo de crime era visto. E as mulheres, então, lançam, as feministas, uma campanha fortíssima, que era Quem Ama Não Mata, em cima exatamente desse assassinato do Dock Street. Os dois eram conhecidíssimos, então a repercussão realmente foi mundial, por Ângela Diniz, e começam a surgir mulheres, as mulheres começam a aparecer narrando o tipo de violência que elas sofriam em casa, reiterada, é quando você começa a ver. E aí nós temos, na década de 80, o surgimento das primeiras delegacias de atendimento especializadas em atendimento à mulher. Muitas pessoas pensam que ela só surgiu após 2006, após a Lei Maria da Penha, que é a nossa primeira lei aqui no Brasil específica sobre esse tipo de crime, mas as delegacias de violência contra a mulher já foram criadas anteriormente. Claro que após o surgimento da Lei Maria da Penha, elas foram reestruturadas, foram melhor pensadas, mas elas já existem desde a década de 80. Até hoje, o atendimento ainda não, é óbvio que é muito melhor uma mulher ser atendida numa delegacia especializada do que numa delegacia comum, mas fato é que ainda falta um preparo de atendimento
ainda, mesmo numa delegacia especializada, para essas mulheres, porque as vítimas de violência, elas precisam de um atendimento diferenciado, né? A primeira é a questão da escuta. Há uma dificuldade muito grande nas delegacias em deixar essas mulheres falarem, elas narrarem o que de fato aconteceu. E ainda isso faz um contraponto com a dificuldade que ela já tem de narrar toda uma violência. Quem aqui já leu ou já ouviu falar, sabe que a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela nunca é um caso isolado, um fato isolado, uma violência única. Isso é muito difícil. A gente explica que ela acontece em ciclos, né? E acontece reiteradas vezes. Então, você tem uma mulher que normalmente ela vive um relacionamento abusivo, às vezes até sem perceber, e sem perceber por quê? Resquício até da nossa sociedade patriarcal e machista. Porque desde pequena que a gente ouve, né, que aquele homem, aquele menino que tem ciúme, que implica com você na escola, o que normalmente as pessoas falam? Ele faz isso porque ele gosta de você, e ele não sabe como demonstrar esse gostar, e aí age dessa forma. Então, há essa cultura ainda, que melhorou muito, óbvio, mas ainda há essa cultura na sociedade. Então, as mulheres têm dificuldades de se perceberem num relacionamento abusivo, né? Até que ponto aquilo ali realmente é uma preocupação pertinente de um companheiro que quer o seu bem, e qual é a chave, o momento em que aquilo vira para algo abusivo, que é normalmente quando ele começa a querer regular excessivamente as suas amizades, controlar, te afastar do seu núcleo, né, de convívio, seja ele de trabalho ou núcleo familiar. É quando ele começa também a querer regular a roupa que aquela mulher utiliza, o local que ela frequenta, começa a depreciar tudo que ela faz, porque a ideia é fragilizar essa mulher e fazer com que ela acredite que a única pessoa que de fato gosta dela e que de fato pode estar com ela é aquele parceiro. Então, há toda uma violência, na verdade, psicológica e moral feita anteriormente. Algumas vezes nós temos também presença, violência patrimonial, ou seja, aquela mulher às vezes não trabalha e é dependente financeiramente desse marido, ou mesmo trabalhando, na verdade, ele tem o controle de tudo. Porque isso acontece com muita frequência. Eu recebo muitas mulheres na comissão para atendimento que elas trabalham, porém, quem fica com cartão para sacar o salário, quem controla tudo que é feito é o marido. Ou independente de classe social, às vezes. Olha, independente de classe social, Antônio, assim, é óbvio que a gente consegue mapear que em determinadas classes sociais acontece com maior ou menor frequência, né? E frequência a violência, dentro da mesma classe social, porque são vários marcadores que têm que ser observados. Você tocou nesse assunto, me fez lembrar disso, que é bem importante. Você tem que observar a questão de raça, a questão de gênero, a questão econômica. Então, por exemplo, eu costumo falar muito isso. Uma coisa é a mulher, pegando aqui o exemplo do Rio de Janeiro, a mulher que mora na Zona Sul, que sofre uma determinada violência, tá, doméstica, ela consegue ligar ou alguém para pedir socorro muito mais fácil para uma delegacia, para que chegue uma viatura, para uma ambulância, caso isso seja necessário. Agora, pensa na mulher que vive dentro da comunidade, por exemplo, do Alemão, onde esse acesso nem chega. Então, para ela é mais difícil ainda. Então, todas estão fragilizadas, mas existem ainda as mais fragilizadas. Aí, o próprio acesso posterior à violência, quando ela decide que quer cessar aquele ciclo da violência, não quer mais aquele relacionamento. E aí eu posso falar do meu lugar de fala como advogada que atuo em um escritório particular e que atuo dentro de uma comissão com classes de mulheres diferentes que receberam instruções diferentes ao decorrer da vida. Qualquer mulher pode ser vítima, deixar isso bem claro, independente de classe, independente de raça, independente de condição econômica, mas é óbvio que você tem grupos de mulheres mais e menos atingidos. As mulheres negras são muito mais vítimas de violência do que as brancas. Então, hoje você tem vários mapas, através do mapa da violência, por exemplo, você consegue ver isso. E, então, assim, a mulher que me procura no escritório, que tem uma certa estrutura, alguém que apoia, um suporte financeiro, ela já pode ir com uma advogada à delegacia. Agora, muitas mulheres não têm condição de fazer isso. Vão sozinhas à delegacia, e, infelizmente, o atendimento é outro. A gente sabe isso, quem advoga sabe que a realidade é essa. Se muitas das vezes você estando acompanhada de uma advogada, um advogado, ainda há
determinado inspetor que ainda quer te persuadir a não fazer aquele registro, é como se a mulher, ela várias vezes, ela é dada, porque ela já chega na delegacia, é muito difícil ela abrir tudo que está acontecendo com ela na vida privada, e aí é muito comum, infelizmente, que o inspetor comece, mas você não deu causa a isso de alguma forma? Porque é outra coisa muito louca que acontece com relação à violência contra a mulher. A gente aprende, primeiro período de direito, coisa básica, que ninguém é responsável por ato de terceiro. Então, se você, Antônio, faz alguma coisa, ninguém pode querer virar aqui para Fabiana e dizer, Fabiana, você é culpada pelo que o Antônio fez. Isso não existe. Agora, quando se trata de violências contra a mulher, e aí eu não falo nem só da doméstica, podem ser as violências de cunho sexual também, parece que sempre se busca um motivo na vítima. Ou seja, aí parece que a culpa é da vítima, né? Você busca a culpa no terceiro. Porque se é uma violência de cunho sexual, vão querer colocar em pauta o lugar que ela estava no momento, a roupa, né? A roupa, a companhia que estava com ela, até aquele caso que nós tivemos aqui ano retrasado, final do ano, daquela empresária na Barra, que estava conhecendo um rapaz por aplicativo, conversaram por um determinado tempo, ela marcou um encontro na casa dele, ele foi lá, e assim, ela sobreviveu por sorte, né, Antônio? Porque ela foi violentamente agredida por mais de 3 horas, e os vizinhos, infelizmente, e os funcionários do prédio, com aquela cultura de que, não sei se devo interferir, não interferir. Outra coisa que tem que ser quebrada é essa ideia de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem sim que interferir, avisar, percebeu alguma coisa, tem um 80, que é o Disque Mulher específico, se não o próprio 90, tentar fazer alguma coisa, não se colocando em risco, é claro. Então, as matérias, no dia seguinte desse acontecido, a mulher ficou destruída, o rosto desfigurado, perdeu praticamente todos os dentes, e o que você mais ouvia era, mas logo no primeiro encontro marca na casa dela, o que ela achava que o rapaz era um pouco mais jovem que ela, o que esse garotão ia querer com ela? Então, assim, é algo muito louco, um completo contrassenso, né? Aí a gente em pleno século XXI, a gente ainda ouve esse tipo de discurso, e sempre querendo, parece que, culpar quem já sofreu a violência, ou seja, revitimizar. E isso ainda hoje, aquilo que eu falei lá de Ângela Diniz e Doc Street, na década de 70, é o que acontece muitas das vezes ainda hoje no tribunal do júri, quando você tem um feminicídio em pauta. Mas essa mulher era boa mãe? Mas ela cuidava dos filhos? Como se o fato de não cuidar dos filhos, e são outras questões que vão ser resolvidas de outra forma, mas não justificam nenhum tipo de violência, nenhum tipo de agressão do parceiro, que é um assassinato, né? Chegar ao ápice da violência doméstica, que é o feminicídio. Então, há esses marcadores sociais que nós temos que ficar muito atentos com relação à violência. Para além disso, né, o estereotipar a mulher é muito preocupante, como a gente já colocou aqui, parar de querer criar esses estereótipos, que é a roupa que ela usa, é o modo como ela se comporta, e o inverso também com relação ao estereótipo que se tenta criar do agressor, né? Porque a tendência é que quando você fala em um homem agressor, seja violência doméstica, seja uma violência sexual, você tende a pensar, até porque, enfim, a mídia, de certa forma, filmes e tudo, criam um pouco esse estereótipo do homem que é traumatizado, do homem que tem problemas com drogas e com álcool, do homem que não tem praticamente amizade nenhuma, ou seja, que tem algum tipo de problema emocional ou psicológico que acarrete isso. Ele pode existir? Pode, mas nem de longe é o perfil do agressor, seja o agressor de violência doméstica, seja o agressor de violência sexual. Tanto que no último mapa da violência, um levantamento com relação às vítimas, né, de abuso sexual, se verifica, e, aliás, lembrando sempre que a gente sabe que em ambos os casos a gente tem uma subnotificação absurda. Então, os números que chegam a conhecimento são muito menores do que o que acontecem na prática. Mas, enfim, 100% dos casos de denúncia de violência sexual, 70% desses casos foram cometidos contra menores de 18 anos e 50% contra menores de 13. E 78% desses casos foram cometidos por pais, padrastos, vizinhos,
pessoas muito próximas da família, ou seja, a mulher ela está sempre em risco dentro do local onde ela devia estar se sentindo mais protegida, que em tese é a nossa casa, é a nossa residência, é entre as pessoas que fazem parte, enfim, do nosso círculo de amizades ou da nossa família. E com relação à violência doméstica, é interessante observar que não necessariamente é aquele homem taciturno, é aquele homem que está com problema no trabalho, é aquele homem que tem problemas com álcool, com drogas, que comete esse tipo de violência. Isso pode, em alguma medida, o abuso de drogas, de álcool, amplificar, mas muitas das vezes é o cara que, dentro da sua comunidade, do seu trabalho, é o cara conhecido como um cara muito legal, o cara maneiro, que ajuda todo mundo, que participa ativamente das coisas que acontecem no seu bairro, no seu trabalho, o que dificulta ainda mais o depoimento dessa mulher, né? Porque quando ela resolve revelar o tipo de violência que ela passa, ela ainda ouve muitas das vezes em contrapartida, fulano, impossível fulano fazer isso, mó cara, gente boa, tá sempre junto com a gente, é fechamento, resolve tudo aqui no trabalho. Então, assim, esses estereótipos precisam ser quebrados. Eles existem, mas eles não são os únicos. Então, assim, parar de achar que só a pessoa com dependência alcoólica ou com drogas comete esse tipo de violência, ou só aquela pessoa que tem um problema emocional, não. A violência, ela acontece nos mais diversos lares, das mais diversas formas, e muitas das vezes é perpetrada por indivíduos que no seu local de trabalho, no seu bairro, na sua vizinhança, são conhecidas como pessoas maravilhosas. E o abuso sexual, 78% das vezes acontece dentro de casa e normalmente é perpetrado por pessoas que, enfim, a vítima conhece, tem algum grau de conhecimento e às vezes é um grau até muito forte. Então, aquele cara que fica à espreita no terreno baldio, na rua escura, que está sem iluminação, ele existe, mas no mundo real ele é uma minoria. No mundo real, as mulheres, na verdade, são vítimas desse tipo de violência dentro de casa por pessoas de sua confiança, por pessoas que, em tese, já não queriam estar fazendo isso contra ela. E trazendo... A gente trazer essa situação de muitos meios de comunicação e de pesquisas também que levantaram a situação do aumento dessa violência por conta da pandemia, né, das pessoas estarem mais tempo em casa. Você tem tido um aumento da procura também, ou isso não tem ocorrido por conta das pessoas estarem evitando e acabam escondendo mais isso porque está isolado em casa e não tem para onde ir? Não, dificulta muito, né, Antônio? Porque o que acontece? Enfim, é o que a gente acabou de falar, né? Estamos debatendo aqui. Infelizmente, esse tipo de violência contra a mulher acontece aonde? Em casa. Então, se hoje estão muito mais em casa, estão mais suscetíveis a esse tipo de violência. Mas, por outro lado, a gente sabe que por conta da pandemia, do isolamento que nós estamos vivendo, tudo está funcionando de forma emergencial, de forma mais precarizada. Então, o atendimento hoje às delegacias para vítimas de violência doméstica, por exemplo, ele só é feito se for uma vítima de violência física. Então, ou seja, se ela precisa de um exame de corpo de delito. Assim mesmo, muitas das vezes se encontra dificuldade. Fora isso, ela tem que fazer o registro através do boletim de ocorrência virtual. E aí já começam a entrar outros fatores que começam a atrapalhar mais ainda a denúncia. Por quê? Primeiro, essa mulher tem acesso, são todas as mulheres que têm acesso a um computador, a um celular, para preencher esse boletim de ocorrência? Se elas têm acesso, vão saber preencher? Tem capacidade de preencher? Até tem a capacidade de preencher também. Mas vão conseguir fazê-lo? Porque se elas estão com o agressor em casa, será que elas vão ter algum momento de liberdade ou tempo hábil? A gente sabe, eu que sou advogada, todos aqui que estão conosco, se já preencheram algum dia um boletim de ocorrência na internet, sabe que pergunta 300 milhões de coisas, nome, documento, passando uma ficha a outra, ela vai ter esse tempo todo de preencher isso, essa privacidade de fazer isso? Então, assim, há um dificultador maior ainda hoje para essas mulheres registrarem a ocorrência, porque tudo está funcionando de forma emergencial.
delegacia de forma emergencial, os núcleos, né, os NUDEM da Defensoria Pública, que fazem um excelente acompanhamento para esse tipo de caso, mas também estão funcionando de forma emergencial. Então, o acesso a essa mulher está bem dificultado. A violência aumentou muito, sim, e, por um outro lado, ela tem essa dificuldade. Tanto que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, talvez até você já tenha visto, Antônio, na Europa, e já está vindo hoje para cá, de criarem determinados códigos para que a mulher vítima de violência consiga, nos lugares de que ela está tendo acesso, em que ela está indo, ou seja, um mercado, uma farmácia, ela possa usar, seja o nome de determinado medicamento, ou de alimento, ou usar uma expressão que entendam que aquela mulher... eu ia comentar, violência. Eu ia falar isso agora, porque, coincidentemente, agora, antes da gente começar a palestra virtual, até um nome que meu filho escreveu até para mim, achei legal, para sair um pouco essa coisa da live, esses estrangeirismos. Eu não queria fazer a propaganda, não, mas eu vou falar porque eu acho que é uma forma de estimular que empresas como... eu recebi acho que no WhatsApp uma postagem do Magalu, Magazine Luiza, que falando assim, amiga, entre no aplicativo ou no site do Magazine Luiza, Magalu, e lá vai ter um código, alguma coisa que identifica que ela está sofrendo violência, para ela comunicar a violência via aplicativo da loja, via site, para o agressor não identificar que ela está fazendo, porque ela está entrando num site de vendas, né, um aplicativo. Então, está comprando alguma coisa para casa. Para que não haja identificação que ela está sofrendo violência, tem um íconezinho lá, depois eu vou tentar entrar para ver como é que é esse tipo de informação, e aí que as pessoas que nos estejam acompanhando, os internautas, né, possam divulgar. E aí eu queria ver com você, para a gente entrar no segundo bloco, você estava falando da segunda onda, né? Lembrando, para quem chegou ou ver depois, né? Que isso fica gravado depois no Facebook, eu vou distribuir em vários grupos, né? Distribuo também no YouTube e tal, e em outras plataformas. Então as pessoas vão ver posteriormente, que não tiverem agora ao vivo. De que ela estava falando que o movimento social do feminismo tem ondas, e que ela chegou a relatar a primeira onda, falou da segunda e falou da situação da mulher, né, nessa segunda onda, que se dá no Brasil, né, durante a ditadura civil-militar, ou civil-empresarial-militar de 64, que com relação às bandeiras de luta do feminismo no Brasil, e aí a questão da violência, né, porque aí você falou da questão do DOCA, né, do Mário... Doc Street e Angela Diniz. Angela Diniz, e aí você falou, especificou esse caso, né, como exemplo, né, dessa questão da violência. Uma bandeira, né? É verdade. Aí eu queria que você retomasse a questão da segunda onda, para poder a gente chegar mais próximo dos anos 80, 90, e aí depois chegar nos anos 2000, Lei Maria da Penha e tal, e aí retomar essa questão da violência. Tá bom? Ótimo. Mais uns 15, 20 minutos, tá? Tá ótimo. Então, o que acontece? Exatamente, começa essa bandeira, a luta vai aumentando, né? O crime se torna visível, algo que até então era imaginável você trazer isso à tona, né? Porque isso em tese, era no âmbito familiar, era até uma vergonha expor esse tipo de coisa. E por isso, hoje, as mulheres ainda têm tanta dificuldade, a gente tem que entender um pouco isso, né? Até historicamente, as mulheres têm muita dificuldade de expor que estão sofrendo esse tipo de violência em casa. É tudo também cultural, não só, mas também. Porque sempre se colocou muito na mulher o peso da união, quer dizer, um casamento, para dar certo, ele depende da mulher. Os filhos, para darem certo, os filhos que dão certo são filhos de uma mulher que edifica o lar, que sabe gerir uma família, uma casa. Então, para a mulher, que mal ou bem, se ela se casou, se ela tem aquele parceiro, é óbvio que em algum momento ela desejou aquela pessoa, ela queria que aquilo desse certo. Todo mundo começa uma história bonita e quer que essa história chegue bonita até o final. Então, é muito difícil para a mulher assumir, né? Porque ela tende a se culpar.
não bastasse toda a violência que ela passa, ela ainda realmente pensa se ela não tem culpa naquilo que acontece, não bastasse a culpa que os outros também tendem a colocar na mulher. Então, assim, depois que a gente vai evoluindo, como você muito bem falou, década de 90, as DEANs foram implementadas, e nós chegamos ao ápice da proteção aqui no Brasil em 2006, com a Maria da Penha, que é uma lei que, enfim, nós hoje que trabalhamos com ela, costumamos dizer que, na teoria, ela é uma poesia. Infelizmente, ela é uma excelente lei, muito bem vista mundialmente, só que, assim, infelizmente, muita coisa ainda precisa ser implementada, e por isso a gente não pode dizer que é perfeita. Muito se conhece da parte penal, né? Da parte da lei que sanciona, que pune. Agora, pouco se fala da maior parte da lei, do que corresponde a mais de 90% da lei, que é a parte preventiva. E aí é o principal, é o que a gente mais precisa implementar. E aí a gente tem que levar em consideração o que é o Brasil, né, Antônio? São muitos Brasis dentro do Brasil. Então, assim, para quem mora no Rio, na capital, pode ter a falsa sensação de que nós já temos uma relativa estrutura boa para atender esse tipo de crime, porque nós temos defensoria, nós temos os NUDEMs, os núcleos de atendimento específico a essas mulheres na defensoria, nós temos as delegacias especializadas instituídas, nós temos o juizado de violência contra a mulher, mas, primeiro que essa não é a realidade do Brasil como um todo. Fabiana, aqui no Rio, teria algum número assim que ela possa... Depois a gente... Eu acho que eu até tenho, eu posso ver aqui se está comigo, Tá. porque Não, tem. senão depois a gente coloca no comentário. Sim, tá? O 180 é o geral, tá? Para você comunicar qualquer violência. Mas tem também o telefone dos NUDEMs, que está disponível, que é até um WhatsApp, que vale a pena. Eu vou ver se eu tenho de fácil acesso no meu celular para passar aqui. NUDEMs são núcleos de defesa... Núcleos de defesa da mulher na defensoria. Então, que atendem as mulheres... Defensoria pública, né? Defensoria pública. Tá. Eu acho que a gente tem que trazer essa coisa da defensoria pública, porque muitas mulheres não podem procurar. Claro, isso. Por isso que eu tô... jurídica. Então, assim, a defensoria pública está funcionando emergencialmente, mas está fazendo um atendimento através de um número de WhatsApp que eles disponibilizaram. Então, ela pode tentar mandar uma mensagem, explicar qual a situação, para avaliar se ela vai ter que ir presencialmente no núcleo, que fica aqui no centro do Rio de Janeiro, ou se eles encaminham para, se for um caso mais emergencial, de repente o encaminhamento para uma casa-abrigo, a depender do grau de violência que essa mulher esteja sofrendo. Mas é importante saber que você tem as delegacias funcionando em regime de emergência, os núcleos da defensoria e o próprio judiciário, porque uma mulher, para fazer tipo de denúncia contra a violência, ela pode ir à delegacia, ela pode ir ao judiciário e ela pode ir ao Ministério Público. Existem 3 vias. A mais comum é a delegacia, que acaba de imediato, né, emitindo um pedido, em 48 horas ela tendo medidas protetivas deferidas, né, para se proteger daquela agressão. Agora, infelizmente, falando em medida protetiva, nós estamos vivendo um problema real também por conta da pandemia, porque a medida protetiva, você sabe que ela tem um período, né? Normalmente ela é expedida de 30 a 90 dias no máximo, e passado esse prazo, é reavaliado se há necessidade da manutenção dessa medida protetiva ou não. E quando há necessidade, os parceiros, ex-parceiros, são notificados de que a medida protetiva continua em vigor, ela não cai. Se não há necessidade, fim do prazo, ali ela se esgota. Só que o que aconteceu nesse período de pandemia? O acesso ao judiciário está muito difícil, então, e também não há possibilidade de fazer a notificação, que esses homens sejam notificados. Com isso, as medidas protetivas estão todas caindo e não está havendo uma renovação. Tem um movimento até muito grande da defensoria para que as medidas sejam, nesse período de pandemia, renovadas automaticamente, que a mim me parece o mais correto. E aí, no final da pandemia, você então volta a fazer essa avaliação, os casos que continuam com necessidade da manutenção da medida protetiva e os casos que não têm necessidade.
O judiciário pode argumentar que a questão da contaminação tal, e de que a permanência dessas pessoas no sistema prisional, que isso possa criar situações de contaminação, e é isso justificar a soltura depois desse prazo? Ou... Olha, na verdade, o que acontece? Não necessariamente o agressor ou o que pode ser o parceiro ou ex-parceiro, ele fica detido por ter uma medida protetiva contra ele, tá? A medida protetiva, novamente, ela é uma medida de afastamento do lar, desse parceiro ou ex-parceiro, de proibição de chegar a tantos metros daquela mulher, pode se estender também aos filhos, que ele não possa ter contato com os filhos naquele período, mas assim, e tanto que muitas mulheres evitam fazer a queixa, porque você sabe que o maior índice de feminicídio é exatamente quando a mulher tenta sair daquele relacionamento abusivo, né? Isso é uma coisa interessante também da gente debater, porque tem aquele discurso, mas ela apanha, se ela apanha e ficou tanto tempo apanhando, por que não terminou? Ela não saiu da relação, né? Por que você não saiu logo? Ainda tem aqueles comentários mais horrorosos ainda, né? Devia gostar de apanhar. Não, primeiro que é muito difícil sair de uma relação abusiva porque a pessoa está ali dominada. É abusiva exatamente por isso. Depois que, às vezes, ela depende financeiramente, são N fatores, né? Depende financeiramente daquele parceiro e normalmente tem filhos. Sair sozinha e deixar os filhos, uma mãe não tem coragem de fazer isso. Inclusive, já vi muitas ao contrário, voltarem para casa porque elas conseguem a medida protetiva para elas em extensão aos filhos, vão morar, enfim, com algum parente em outro local. Só que eu não sei se você sabe, a vara de violência doméstica contra a mulher, ela só cuida das questões criminais que envolvem o caso, tá? Na Maria da Penha, falando até, pegando o gancho no que eu estava falando anteriormente, que ela tem toda uma parte preventiva que precisa ser instaurada, há uma previsão na Maria da Penha da existência de varas unas de violência contra a mulher. O que seria isso? Nessa mesma vara, você vai cuidar não só da questão criminal, que é essa que nós estamos falando, de impor medidas protetivas, a depender do caso, que esse homem venha ter uma punição, a questão da punição criminal. Mas essas varas também deviam cuidar de vários outros aspectos que isso envolve. Questão de divórcio, questão de separação, pedido de alimentos, necessidade de alimentos que essa parceira precisa, às vezes, para ela mesma ou para os filhos, guarda das crianças. Então, que o ideal é que a vara cuidasse de tudo isso, ou seja, a parte civil voltada para a família e a parte criminal. No Brasil, isso só existe no Mato Grosso. Nós só temos implementado a vara UNA no estado do Mato Grosso. Em nenhum outro lugar do Brasil tem mais. E, assim, já é comprovado os estudos que isso tem causado grandes problemas para essas mulheres. Por quê? Porque elas vão lá, registram a ocorrência na delegacia, vira um processo criminal, normalmente, de imediato, a juíza da vara de violência contra a mulher decreta medida protetiva de afastamento desse homem do lar e, consequentemente, de afastamento dos filhos, tá? Aí, a parte de alimentos, a parte de guarda das crianças é encaminhada para ser resolvida na vara de família. Não necessariamente o juiz da vara de família é afeto a essas questões específicas e tão delicadas da violência contra a mulher. O que ele faz? Entra a questão da alienação parental. Ele vê que aquele pai está há 2, 3 meses sem ter contato com o filho. Então, ele vai lá e diz que esse filho está sofrendo alienação parental e devolve o direito dele de guarda compartilhada. E aí vai definir que esse pai fique determinados dias com os filhos. Eu já tive diversos casos em que as mulheres desistiram do processo, por mais que a gente saiba que, se na prática desistir, ela não pode, porque uma vez a mulher fazendo o registro na delegacia, é uma ação penal pública incondicionada, ou seja, o titular da ação é o Ministério Público. Ele vai dar seguimento independente dela desistir ou não. Mas fato que, se a mulher não dá seguimento, não dá sequência, vai numa audiência e diz que não tem interesse, aquele processo, ao fim e ao cabo, ele se extingue, na prática, acaba se extinguindo mais rápido. E elas voltam, às vezes, para os seus parceiros porque elas não conseguem conceber a ideia de que o filho está sozinho com aquele pai que, para ela, é o marido agressor, é o ex-marido agressor, é o ex-companheiro. E pior ainda,
muitas das vezes você fica em decisões incompatíveis, porque o juiz da vara de família permite, aí vai a juíza da vara de violência contra a mulher e dá de novo a protetiva. Muitas das vezes a mulher acaba sofrendo um processo por alienação parental. Então, para ver o quão complicado é esse assunto, nesse caso específico, não ser tratado dentro de uma mesma vara, ou seja, decidido por um mesmo juiz que está olhando o caso como um todo. Então, ele não vai olhar só estanque e achar que está uma alienação parental voltado só para a questão de família, o bem-estar da criança, ele não vai ter só o olhar estanque da violência da medida protetiva, ele vai conseguir trabalhar aquilo como um todo. Infelizmente, nós só temos isso, por enquanto, no Brasil, no Mato Grosso, mas é uma das medidas protetivas que deveria ser implementada nos demais estados. O judiciário alega, tem até, enfim, decisões do CNJ dizendo que eles não implementam isso nos outros estados, porque o ideal é que cada vara seja especializada, ou seja, a vara ela é melhor quando ela trata mais especificamente de cada assunto. Então, você ter uma vara que cuida só de processos criminais é melhor do que você ter uma tratando de criminal, de civil. Em regra, isso sim, verdade, concordo. Mas nesse caso específico, não. Então, assim, às vezes falta um pouco de tato, de sensibilidade para entender que cada caso é um caso, né? Então, nos casos específicos de violência contra a mulher, o ideal é que, de fato, essas varas unas fossem implementadas. Em vários outros países elas existem, e aqui, como eu falei, infelizmente, ainda só no Mato Grosso, só lá que fizeram essa implementação. E é muito difícil realmente esse atendimento, sabe? Olhando para hoje, mesmo com todos os avanços, mesmo hoje a questão da violência, em tese, não sendo tabu falar como era anteriormente, ainda é um tabu, sim, criar coragem de falar que passa por isso. Então, eu gosto muito quando tem essa oportunidade aqui, um bate-papo como esse, falar para as mulheres não terem vergonha de falar para as pessoas em que elas confiam, por mais difícil e até por mais medo que elas tenham de denunciar. E eu entendo, sim, o medo, porque a grande maioria das mulheres morrem com medidas protetivas expedidas na mão, porque um papel não quer dizer muita coisa, e na prática, quem é que está efetivando esse afastamento do lar desse parceiro? O Estado nem tem como colocar um policial na porta de cada mulher que tem uma medida protetiva. Então, realmente, o expor o que está acontecendo para que a sociedade civil como um todo também possa auxiliar é muito importante. Então, não ter vergonha de falar no trabalho que passou por esse tipo de violência, que hoje aquele parceiro, ex-parceiro, namorado, companheiro, namorido, seja o que for, tem um pedido de medida protetiva expedido, então não pode chegar perto dela, porque aí aquela pessoa que trabalha com ela, que convive com ela, se observa aquela pessoa está ao redor, ligar para a polícia, comunicar a ela, não ter vergonha de falar para os familiares, há ainda muita vergonha, tanto que quando a gente vê nos noticiários, é muito comum uma mulher que morre vítima de feminicídio, e aí vem algum parente muito próximo, às vezes até mesmo pai, mãe, irmão, dá o depoimento, fala: eu não imaginava que fulano estivesse passando por isso. Porque é difícil mesmo falar sobre isso ainda, até pela culpabilização que essa mulher sofre uma, duas, três vezes, porque normalmente quando ela toma coragem e resolve falar, ainda há quem queira julgar, né? Quem queira de alguma forma imputar parcialmente ou até na sua integralidade a culpa da violência nessa mulher, por alguma atitude que ela tenha tido ou que ela não tenha tido, né, que ela tenha deixado de ter. E lá falando na nossa comissão e falando em maneiras que você pode tentar, né, implementar para auxiliar essas mulheres, existe um formulário, tá, que foi criado pelo Conselho Nacional do Ministério Público há uns 2 anos. O nome do formulário é Formulário Frida, que é um formulário para auxiliar no primeiro atendimento às vítimas de violência doméstica. Na sequência, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, também criou um formulário muito parecido. É óbvio que cada caso é um caso, as mulheres têm que ser tratadas individualmente, a gente tem que pensar muito nisso. Mas a ideia do formulário é até muito interessante, porque ele tem determinadas, enfim, perguntas que você deve fazer para conseguir verificar se aquela mulher está num grau maior de violência ou não,
e, a partir daí, poder otimizar esse atendimento, até para buscar proteger essa mulher. Então, se ela está mais próximo de ser vítima de um feminicídio do que outra. Aí, uma das perguntas, até para exemplificar, sofreu violência física? Sofreu. Aonde foi essa violência física? Então, por esse formulário, se a mulher sofre violência física, pescoço e cabeça, ou seja, esganadura, tenta agredi-la com algum tipo de ferramenta ou objeto diretamente no crânio, isso demonstra uma intenção muito maior de machucar e de talvez até causar o óbito dessa mulher do que, enfim, um empurrão, um beliscão. Não que nada disso se justifique. Não é isso que eu estou falando, por favor. Mas para entender um pouco o que se pretende com esse formulário. Porque quando você percebe que essa mulher está muito próxima, muito possível que ela venha a ser vítima de um feminicídio, para que você possa acelerar o atendimento dela, para que você possa aconselhá-la de uma forma mais célere e até prepará-la para isso. Porque muitas das vezes a gente também enfrenta isso, né, no dia a dia. Essa mulher, às vezes, ela quer se livrar dessa situação de violência, mas não necessariamente quer que esse parceiro ou ex-parceiro, que é pai dos filhos dela, vá preso, ou que responda a algum processo criminal. E o desejo dessa mulher deve ser respeitado. Então, como é que você vai auxiliar ela? De acordo com o que ela deseja. Não adianta querer impor uma estratégia que você vê que não vai se encaixar naquele desejo dela, porque ela simplesmente não volta mais na instituição, ela não te procura, seja enquanto advogada, seja como psicóloga, seja como assistente social, para resolver aquela situação. Então, por exemplo, na prática, uma mulher que está muito próxima, assim, que a gente percebe que ela pode vir a ser vítima de um feminicídio, mas ela, naquele momento, ainda não está preparada para sair de casa ou para fazer uma denúncia na delegacia. Pergunta para ela, quando que essa violência acontece com maior incidência? É final de semana? É à noite? Perto da sua residência você tem acesso a meio de transporte público com facilidade, você precisa sair? Pegue seus documentos, tire cópia de todos os seus documentos e deixe com alguém de confiança. Por quê? Muito comum que o parceiro abusivo rasgue toda a documentação da mulher e dos filhos para impedir que ela saia de casa, né? Para que ela fique desesperada. Então, a gente aconselha que ela tenha uma cópia de toda essa documentação com alguém de confiança. Se é que existe essa pessoa, existe essa pessoa, ok, deixe com ela. Você tem para onde ir, caso precise sair de casa de uma hora para outra? Tá bom. Você tem o telefone dessa pessoa de cor? Por quê? Outra coisa muito comum, o parceiro quebrar o celular. E hoje a gente tem toda a nossa vida no celular, não decora mais telefone de ninguém. Se tem o celular quebrado, inabilitado, você não consegue ligar, seja para amiga de confiança, seja para uma instituição de apoio, seja para uma advogada, você não se lembra do número. Então, ter um número de uma pessoa decorado de cabeça para que você possa entrar em contato de qualquer lugar, até de um celular de terceiro, um telefone público, algo assim. Outra coisa, tem dinheiro, não tem dinheiro para sair de casa, pegar um táxi à noite, então ter o telefone de alguma instituição, alguma ONG que possa auxiliar. É até assim, chega a ser angustiante, mas onde ficam as facas na sua casa? É só na cozinha? Evitar estar nesse ambiente. Então, esse tipo todo de estratégia que a gente tenta, né, percebendo a necessidade de cada mulher, montar com ela, pode parecer pouco, mas salvam muitas vidas, porque na hora que você passa por uma situação dessa, se você não tem nenhum preparo anterior, você não sabe nem por onde começar. Outra recomendação, ter uma trouxinha de roupa pronta em casa, para poder passar a mão e sair correndo, no momento de necessidade, para não sair com a roupa do corpo de casa. E por aí vai, né? Então, existem maneiras de auxiliar em que, enfim, instituições, ONGs, a própria OAB faz um trabalho muito bonito também através da Comissão da Mulher. Eu até costumo exemplificar muito o trabalho da Comissão da OAB de Volta Redonda. Elas criaram um carro, que elas chamam o carro rosa. Então, toda mulher que faz um registro de ocorrência, ou seja, ela já foi à delegacia, tem uma medida protetiva expedida contra o parceiro, ex-parceiro, ela procura a comissão das mulheres de lá, deixa o nome dela, o telefone, informa que ela tem essa medida protetiva. E aí, uma vez por semana, as advogadas em plantão, né, as que estão em plantão na comissão,
pegam o carro, vão à casa dessa mulher para saber como é que ela está, para saber se o parceiro tentou ou não se aproximar, se a medida está sendo respeitada. Então, pode até parecer pouco, mas é muito, porque ela Aham. se sente fortalecida, ela consegue, ela se sente amparada, e nesse momento, tudo que ela mais precisa é isso, né? É um amparo. E às vezes, como ela tem dificuldade de procurar em pessoas conhecidas por vergonha, procurar uma organização como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão da Mulher, ou mesmo a comissão que nós temos lá no Instituto de Pesquisa, Brasileiro de Pesquisa Jurídica, é mais fácil, pode ser um pouco mais fácil, né? Buscar num estranho do que num conhecido, por mais surreal que isso pareça, Possa a parecer, vergonha é né? tão grande que você prefere, às vezes, narrar para um completo desconhecido o que está acontecendo contigo do que para uma pessoa mais próxima por vergonha, infelizmente, porque as mulheres Aham. se sentem com vergonha. Então, assim, É. é importante ter isso também. E pandemia, Aham. você muito deu exemplo, piorou muito, sim, mas tem várias campanhas, você falou essa da Magazine Luiza, com certeza Uhum. as campanhas que começaram na Europa, que tomaram vulto também nos Estados Unidos, chegaram aqui. A Avon também tem uma campanha assim similar de WhatsApp para você. Finge que está comprando um produto e manda mensagem para esse Aham. número de WhatsApp, porque aí se chegar nesse número, já sabe que a É, mulher está passando, também sofrendo quem violência. estiver em casa assistindo, ou agora, ou posteriormente, porque a Uhum, gente vai estar atingindo pessoas de sem dúvida. diversas e múltiplas origens, religiões, classe social, etc. Saber, né, que tem essas condições, essas formas de buscar os direitos, né, de Uhum, tentar limitar ou, de certa forma, controlar a força dessa violência ou os graus que uhum. essa violência possa atingir, enfim. É muito salutar você estar apresentando de forma bem de fácil entendimento que uma mulher, que seja uma mulher, digamos, de baixa renda, ou uma Uhum. mulher mais pobre, que não tenha acesso de forma mais Facilitada, né? facilitada, Forma. tranquila, à justiça, ao direito, à advocacia e tal, que ela possa buscar esses caminhos, né? Tem, inclusive, estava sendo criado aí um aplicativo para identificar locais de violência e Isso. também de denúncia. É sempre importante, porque aí a gente, Fabiana, a gente trazendo agora para a questão, no caso, é, até um pré-pandemia, né, eu diria, nesses últimos 5 anos, né, a questão da presença de uma mulher presidenta, até o termo, né, presidente e presidenta, se questionou que O uso. a forma de você usar a palavra, que na verdade estava sendo construída porque não houve presidenta anterior. Você tem Uhum. diretora, você tem advogada, você tem professora, você tem Verdade. médica, mas não tinha ainda uma presidenta. E as pessoas, Uhum. até a forma de usar o presidente e presidenta, né, houve o questionamento. Uma mulher que né, passando por esse período da ditadura militar, que sofreu violência do Estado, por Uhum. ter buscado Verdade. lutar pelo país, pela uma nação, de forma que esse país, essa nação pudesse ter uma independência frente ao que estava sofrendo de violência dos militares, das elites da época, da classe dominante, do próprio Estados Unidos, e a gente resgatando essa presidenta, gosto de reafirmar a presidenta, porque assim como tem professora, médica, advogado, né, advogada mulher, né, tem também uma presidenta, que foi, num processo político, judicializado, né, foi retirada do poder, né, que uma das condições para essa retirada foi a violência de gênero, usada contra ela, né, de forma Uhum. muito abjeta, assim, de forma muito... que isso, de certa forma, traz para nós, né, aquilo que a sociedade brasileira desse machismo, né, estrutural, desse preconceito, dessa intolerância, e que depois isso, né, digamos que, digamos, pudessem falar numa onda, digamos que essa onda seja agora essa violência midiática, essa violência pelas redes sociais, digamos assim, né? Essa violência contra as mulheres, né, você, muito mais até do que eu, como advogada, saiba que a violência de exposição da mulher, né, em determinado ou publicamente, por fotos,
por vídeos, etc. Né? Também depois queria que você falasse de como que essa mulher possa buscar, né, criminalizar, denunciar essa violência da exposição de um ex-companheiro, de um ex-parceiro, que também é uma forma severa de violência, porque aquilo vai expor a ela, a família, os filhos, enfim, né? Queria que você também pudesse trazer essa questão para digamos, o impeachment ou o golpe judicializado da presidenta Dilma Rousseff, e aí trazer essa questão da questão do machismo, né, e do feminismo, né, para a sociedade, né, brasileira, que isso está atingindo proporções assim, a questão de deputados, principalmente as pessoas de esquerda, né, estão sendo que têm sido seriamente atacadas até na sua integridade física, de ameaças de violência, de morte, né, pelas redes sociais, que era importante também a gente, além dessa questão, né, da garantia de direitos, né, da garantia de que essa mulher agredida ou em condição de agressão ou de permanência da agressão, né, que você já apresentou de forma muito bonita e fácil de fácil entendimento para todas que estão e todos que estão nos assistindo, a gente pudesse também, você pudesse fazer essa análise com relação a essas, digamos, umas pré-condições que eu apresentei. Claro. Não, você pontuou muito bem, tá? Conduziu muito bem aí essa nossa terceira rodada aqui do debate, né? De fato, né? Acho que é público e notório que se não fosse a nossa presidenta Dilma Rousseff, fosse um presidente, não tinha sofrido impeachment, né, Antônio? A gente tem consciência plena disso, sabe que a questão de gênero aí pesou muito forte, porque e pesa até hoje, politicamente falando, nós mulheres somos muito pouco representadas, né? Nós representamos 54% da população brasileira, ou seja, as mulheres são maioria. Mas, infelizmente, temos só 15% de representatividade na política. E quando eu falo na política é como um todo, tá? Então, eu estou falando em Congresso, eu estou falando em Senado, eu estou falando em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Então, é muito pouco. Então, muito do que acontece ainda com as mulheres hoje é reflexo dessa realidade, porque se a gente não tem uma representatividade política, não somos lembradas e pensadas quando determinadas leis estão sendo criadas, determinados decretos estão sendo decididos. E quanto a isso, eu participei de um evento em São Paulo e tinha uma analista política falando, eu até achei interessante o exemplo prático que ela deu. Ela pegou o sistema de transporte público pensado por homens, né? Porque ele é pensado por homens. Se fosse pensado por mulheres, com certeza seria diferente. Então, ela deu o exemplo que tanto em São Paulo como aqui no Rio, você consegue com mais facilidade transportes públicos que saiam do entorno para chegar ao grande centro urbano, a metrópole. Ou seja, você tem um fluxo, pensando em Rio, de meios de transporte que saem de Duque de Caxias, que saem de Nova Iguaçu, que saem de Santa Cruz, direto para o centro, porque a ideia de trazer o homem para o trabalho. E a ideia homem-trabalho é casa, trabalho, trabalho, casa. Só que esse não é o percurso da mulher. A mulher é casa, passa na creche para deixar o filho. Aí, normalmente, essa creche não é no centro urbano, é numa região próxima aonde ela reside. Então, essa condução ali já não existe. Ela vai fazer isso de forma precária numa Kombi, num mototáxi, porque não tem. Quando ela volta para casa, ela também não faz trabalho-casa. Ela passa antes no mercado, ela vai buscar o filho, ou seja na creche, ou já na casa da avó, da tia, que pegou na escola para ficar ainda um tempo a mais. Então, o transporte urbano ele é pensado por homens no sentido casa-trabalho, porque o dia que tivesse mulher ali, ele ia ser pensado de outra forma. Então, só para demonstrar de forma muito rápida a necessidade de você ter representatividade na política. E aí nós vamos ter, são para as mulheres, mas não só para as mulheres. Aí vem as mulheres negras, os homens negros, que também são minoria, porque quando a gente fala em homem, a gente está pensando no hétero, no branco, enfim,
também o homem negro também não é a maioria, o trans, e por aí vai. A representatividade é muito pequena, consequentemente, os nossos direitos não são nem aventados, eles não são sequer lembrados. Então, tem essa questão de gênero muito forte. Nós, mulheres, temos que realmente lutar muito para ocupar os espaços, porque enquanto nós não ocuparmos espaços em todo, em especial na política, muitas realidades ainda não serão modificadas. Enquanto a gente não começar a politicamente ter uma representatividade expressiva das mulheres, infelizmente, por mais que a gente debata e fale, na prática a gente ainda não vai conseguir colocar muita coisa para funcionar efetivamente, tá? E aí, falando da questão realmente dessa violência que você muito bem lembrou, que hoje é a violência virtual, né? Os crimes virtuais, que já vem, não é de hoje, com uma frequência muito grande, mas claro que nesse momento que nós estamos vivendo em isolamento, sem contato, ou seja, o contato que nós temos virtual, eles amplificaram muito. E hoje nós temos já alguns tipos penais recentes, né? 2017, 2018, que eles começaram a surgir. Um deles é até a figura do revenge porn, que é exatamente isso: é aquele parceiro ou ex-parceiro que tem acesso, permitido ou não, de fotos, filmes daquela parceira, os famosos nudes, né? Ela sem roupa, algumas vezes permitidos, outras nem permitidos, porque tiram enquanto elas estão dormindo, quando elas não estão vendo, né? Mas independente da mulher ter enviado para aquele parceiro. Às vezes até de relação sexual, né? Exatamente, sem dúvida. Você também tem o próprio ato sexual em si filmado entre os dois. A pessoa faz aquilo em um momento de confiança, né? E privacidade, acreditando que aquilo vai ser algo mantido ali entre os dois. Só que quando a mulher termina o relacionamento, ou até que seja ele que termine, mas há alguma raiva, há algum rancor, esse parceiro pega e coloca isso na internet. Ele joga publicamente, seja através de um grupo de WhatsApp. Até um caso muito marcante que tem é de uma italiana chamada Tiziane, que o namorado dela, quando eles terminaram o relacionamento, ele colocou 5 vídeos, mais ou menos isso que você falou, não só de nudes, mas também de relação sexual, em um site de pornografia. E aquilo viralizou absurdamente. Então, ela foi à justiça, ela conseguiu, para ter uma ideia, o vídeo viralizou de tal forma que ela conseguiu na justiça o direito até a mudar de nome. Só que aí é o que você falou, é a imagem da pessoa, Antônio. Como é que você tira isso? Como é que uma vez o meu rosto, o seu rosto estampado aqui, como é que a gente apaga isso? Por mais que que o advogado atue rapidamente, o defensor atue rapidamente, entre na justiça pedindo para que aquele vídeo seja retirado, se ele já circulou algumas horas, é o suficiente para milhares de pessoas terem baixado e ele, de alguma forma, está sempre voltando. Então, essa moça acabou que 2 anos depois do acontecido, mesmo tendo conseguido mudar nome, etc., ela acabou se suicidando. E isso até fez com que várias leis na Itália fossem aprovadas, é o que eles chamam de Código Roco, né, o Código Vermelho, bem severas com relação a esse tipo de divulgação. Não só a divulgação, o próprio parceiro divulgar é crime. Se ele tem. Aqui no Brasil, a legislação, o Código Penal ou o Código da mídia, né? Eu esqueci agora o Estatuto da mídia, né? Esqueci o nome agora. Ele regulamenta isso também, né? Regulamenta no nosso Código Penal, que você não pode nem divulgar, e mesmo que você não seja a pessoa que divulgue, você também não pode continuar perpetrando aquela divulgação. Ou seja, você pode não ter produzido o vídeo, tá? Mas esse vídeo chegou no seu celular, no seu computador, num grupo de alguma forma. Se você continua enviando divulgando, também responde, exatamente. Então, assim, a divulgação. É bom para as pessoas saberem em casa, né? Exatamente, não fica impune, não, tá? E assim, por IP, você rastreia, você chega. Quando a delegacia de crimes virtuais ela quer, ela chega e chega rápido. Em todos os IPs por onde aquela mensagem vai sendo repassada, vai sendo duplicada novamente. Então, tanto que produz quanto a pessoa que divulga responde pelo crime.
É muito importante ter esse conhecimento. E eu acho que é muito importante, inclusive, essa punição. Porque também quem repassa, reproduz um vídeo desse, tem que ter consciência de que isso é um crime. E é o que está se tentando agora com as fake news, né? Um movimento muito forte também. Você tem que ter um mínimo de discernimento daquilo que você replica. Você não pode simplesmente sair, que é o grande perigo, né, da mídia hoje em dia. As pessoas recebem uma notícia qualquer, não tem o mínimo critério de verificação. É óbvio que ninguém aqui é especialista, você não vai dar buscas, milhares de buscas para saber se aquilo procede ou não. Mas um mínimo de cuidado, de olhar em uma, ou pelo menos em mais uma, duas ou três matérias, para ver se aquilo que você está replicando é verdade ou não, é importante. Na verdade, até lá na nossa comissão de proteção de dados e privacidade, hoje o termo mais certo até não seria nem fake news, só fake news, porque o fake news seria notícia falsa, aquela criada. Mas a gente tem muito também, na verdade, notícias que são verdadeiras, mas que são usadas fora de contexto. E que é para gerar exatamente polêmica e confusão. Até eu não sei se você vai lembrar, a época que a deputada Jandira Fegari ela se candidatou a governadora, e que estava muito próxima de ganhar, e aí, quando estava perto das eleições, divulgaram um vídeo, como se ela estivesse fazendo uma fala de apoio ao aborto, como se fosse naquele momento. Isso, assim, com certeza prejudicou a campanha dela. Eu acredito fortemente que ela seria eleita, e descobriu-se depois que era um vídeo muito antigo, não era um vídeo da época, e além de muito antigo, foi cortado, foi editado, foi tirado de contexto, porque a fala dela era uma fala específica com relação a anencéfalos, e como colocaram, tirando início e fim, ficou algo assim, como se ela apoiasse indiscriminadamente aborto de qualquer jeito, enfim. Independente não sei nem te dizer exatamente qual é o posicionamento da Jandira, mas fato é que tudo aquela época foi utilizado visando o prejuízo, para causar o prejuízo na campanha dela. Então, e não era uma que a gente possa dizer que era falsa, mas ela foi descontextualizada, colocada como se fosse algo novo, sendo algo antigo e editado. Então, isso tudo tem sido pensado, e há um trabalho, um movimento muito grande dentro do Congresso, do Senado, para que isso vire lei e que as pessoas não possam fazer isso. Eu acho super correto, porque senão é um caminho sem volta, né? Que a gente está vivendo hoje. As pessoas se sentem legitimadas a postar qualquer coisa. E no caso específico, aí voltando para o que é realmente o pano de fundo aqui da nossa fala hoje, com relação a esse tipo de violência contra a mulher, o índice de meninas, de jovens, mesmo jovens mulheres que se suicidam ou têm a sua vida completamente acabada, tem vários problemas psicológicos, emocionais, depois que tem um vídeo expondo a sua imagem dessa forma, é enorme, né, Antônio? E por mais que a gente diga que o tipo penal é um tipo penal que serve tanto para homens quanto para mulheres, eu posso dizer para você que até hoje eu ainda não conheci o caso de um homem que tivesse a imagem dele exposta e que por isso tivesse sofrido algum tipo de dano. Então, infelizmente, é um crime que é cometido por homens contra mulheres. Na prática, é isso. Tá? É bem complicado mesmo. Uhum. Aí eu queria que você... a gente acho que já está com 1 hora e um pouquinho, 1 hora e 15. Uhum. Você pudesse fazer uma outra fala, você acha que está bom a gente ir fechando? O que você queria falar, mais alguma coisa? Eu acho que a gente pode se encaminhando para as considerações finais, né? Tentar dar um apanhado disso tudo, porque falamos bem todas as questões que envolvem a violência contra a mulher. Deixei aqui, eu acho que a parte jurídica em si, entrar na lei, não sei se seria muito a ideia, né, aqui, porque eu acho que a ideia, pelo menos eu pensei nessa nossa fala, e como você muito bem colocou, ela está se passando aqui não só ao vivo, mas fica no canal do YouTube, várias pessoas vão acessar, é o alerta, né? É o alerta para denúncia, é o alerta não só para a mulher vítima de violência denunciar, sim, não ter vergonha, mas também um alerta para a sociedade como um todo, tentar auxiliar essas mulheres e também denunciarem na medida do possível e sem se colocar em risco,
Nós temos diversos canais e meios de comunicação onde isso pode ser feito. Você não precisa se colocar em risco para denunciar. Reforçar o papel, pensando nas mulheres que não conseguem ter acesso a uma advogada, a um escritório, muitas nem conhecem os seus direitos, mas lembrar que a Defensoria do Estado do Rio, nos NUDENs, que são os núcleos de atendimento às mulheres vítimas de violência, fazem um trabalho muito bom, e é um trabalho que a mulher tem direito gratuitamente, buscar várias instituições, a mulher recebe essas mulheres, tenta dar um encaminhamento, não pode advogar para elas, para que isso não seja incompatível, já que é a ordem dos advogados, mas pode dar um primeiro atendimento e um encaminhamento, seja para uma defensoria. A Comissão de Direitos Humanos? Da mulher. Comissão de Direitos da Mulher. A de Direitos Humanos até pode também, mas a de Direito da Mulher específica vai ter um atendimento. Exatamente, vai ter um atendimento até melhor, porque elas lidam com isso no dia a dia, e não é só material de atendimento, mas é a vida prática ali dos grupos de estudo, grupo específico de estudo de violência contra a mulher, um grupo que estuda mulheres e política, você tem várias, enfim, mulheres advogadas unidas pensando o papel da mulher em cada segmento da sociedade. Vai ter um atendimento até melhor, porque o de direitos humanos é óbvio que engloba direitos humanos, violência contra a mulher, mas atende diversas coisas. Então, acho que vai ser mais específico ainda. Tá. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. Saber que você tem um canal aberto aqui de exposição, diálogo. Né? Parabenizar pela palestra, assim, foi muito, muito importante, não só para mim, para a gente poder entender melhor, né? Conhecer melhor a realidade da violência, né? Histórico do feminismo, a realidade da violência, você como advogada, sabendo ali no dia a dia, né? No cotidiano ali, como que isso se dá, e a gente está tendo a oportunidade de você poder, que a gente possa chegar em vários lares e que isso possa ser uma forma de a pessoa conhecendo melhor, sabendo melhor e conhecendo melhor seus direitos, possa lutar, possa conseguir garantias contra essa violência, né? Te agradecer muito. Lembrar que da última vez que eu te vi, você estava recebendo a medalha da Escola de Magistratura, e a gente não saberia que em tão pouco tempo a gente não poderia estar não tem tanto tempo assim, é isso. Como a coisa muda, né? O quadro muda e a gente tem que estar se adaptando. Como é que a realidade, né, se reconfigurou, se transformou, e a gente está aqui por conta dela também, né? Acho verdade. A gente está aqui por conta dela e vai sair acho que muito mais fortalecido, e saber que as mulheres possam contar com a justiça, com o direito, e com a nossa advogada também, Fabiana Marques, para estar ajudando. E lembrar que mesmo de forma emergencial, mas estão funcionando, as delegacias estão funcionando, time de plantão, os NUDENs também, o próprio judiciário. Então, assim, contato há. Eu sei que é mais difícil, óbvio. Você quer deixar algum contato ou não? Eu vou passar para ti, porque acabou que eu não estou com ele aqui, mas eu vou passar para ti. A gente pode deixar no vídeo, Antônio, quando você for disponibilizar. Depois você pode mandar e eu posso colocar lá nos comentários. Maravilha, que eu quero deixar o WhatsApp do NUDEM, que eu acho importante. Não, tudo bem. Aí depois a gente coloca aí para quem não estiver acessando agora, que a gente vai disponibilizar esse telefone de contato. Quando ela estiver ouvindo, já vai estar o telefone, né? Ela está rodando agora, mas depois, quando eu for postar em outros, eu vou postar em vários grupos, assim, que atingem diversas comunidades, diversos bairros periféricos e tal. E aí as pessoas também saberem que a gente está comentando isso. Então fica um convite para uma próxima. Tá aí, sempre aberto o convite para você. Se quiser convidar outras pessoas e colegas maravilha. Pode também tá aberto também. Quando você quiser, é só falar que a gente está aí para ir aprofundando e levando essa discussão para o público, para as pessoas em casa, para as pessoas nos seus lares, né, as mulheres que estão sofrendo ou sofreram violência, né, saberem que há caminhos que ela possa buscar, e aí ver depois, quem estiver vendo depois essa exposição belíssima que Fabiana nos fez, saber que tem os seus direitos e forma de obtê-los. Muito obrigado, pela presença, muito grato mesmo, uma gratidão enorme pela sua presença aqui.
Agradeço pelo convite, parabéns pela iniciativa. Vou querer também acompanhar agora as quartas do canal. E eu acho que mesmo é levar conhecimento, se possível, de forma clara, para atingir o maior número de indivíduos pelo Brasil aí todo e saber que existe como procurar auxílio e por mais difícil que seja tem que denunciar, porque se a gente não denunciar, a gente não vira esse jogo, não muda essa história. Né? Então, acho que é um processo educativo isso que a gente está fazendo aqui, você enquanto professor e eu também enquanto professor, é buscar aqui, né, é uma forma de a gente levar esse conhecimento, né, esse saber, digamos assim, né, para o maior número possível de pessoas, né, que por isso possa ser uma formação para o direito, né, para a obtenção, busca de direitos, né, seja os direitos das mulheres, seja os direitos humanos das minorias, como um todo. E queria agora, só para finalizar, fazer um convite. Claro. Na próxima quarta-feira, a gente vai estar aqui toda quarta-feira, às 4 horas da tarde, né, tentando buscar e trazer informações e comunicação do que tem acontecido, né, e fazer o convite para quarta-feira que vem. A gente vai ter uma palestra virtual que é Desafios da Educação em Tempos de Crise. Né? Aí convidei a professora Ivana Gamerman, que é professora e doutora da Universidade Federal do Sul da Bahia, a professora Isabel Costa, que é professora de História e coordenadora geral do Sindicato Estadual de Educação, e o professor José Carlos Madureira, que é também sociólogo e diretor de uma escola na rede estadual, que vão estar aqui na quarta-feira que vem. Eu queria reforçar o convite aqui para quem está nos assistindo agora e, mais uma vez, agradecer assim, de coração a sua presença. Tudo de bom, um beijo enorme. Fica com Deus e com os deuses aí. Tudo de bom, tá, Fabiana? Obrigadão. Também, querido. Valeu, tchau. Tchau.